distração vai sair retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que todos venham trazer um culto racional, e venha te adorar, porque o Senhor é merecedor de honra e glória. Toda honra e toda glória seja para ti nessa noite, Pai. Seja bem-vindo nessa casa. É tua, Senhor. É tua, Senhor. São teus filhos que estão aqui, meu Pai. Faça a presença, Jesus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Se sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Me traz a
Presbítero Abélio está à frente do trabalho nessa noite. Na honra e glória do nome de Jesus Cristo. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nessa noite, dá um brado de glória nesta noite. Você está aqui nesta casa porque a mão do Senhor te sustenta. Você está aqui porque o Senhor tem colocado a mão soberana dele sobre a tua vida. Aleluia. E nesse início de culto, Deus colocou no meu coração para que nós possamos ficar de pé nesta noite, darmos as mãos, igreja, noiva do Cordeiro, e orar por cada imigrante, por cada família, por cada pessoa nesta noite. E eu queria convidar aqui o evangelista Alessandro para fazer essa oração, e que nós se conectasse com o céu, porque a Bíblia diz que tudo que é conectado no céu é conectado na terra, e tudo que é conectado na terra é conectado nos altos céus. Quem crê, dá um glória para Jesus. Vamos orar e colocar isto em propósito de oração. Glória a Deus. Oramos ao Senhor nosso Deus e confiando. Vai fechando aí o corredor aí, pega nas mãos um dos outros aí. Em nome de Jesus, glória a Deus. E segura a mão do teu irmão, vamos orar ao Senhor Deus nesta noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua igreja, Senhor, se encontra em um só propósito, Senhor, se encontra em um só pensamento, Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, como o Senhor tem estado conosco, Senhor, por todos os dias, Senhor, como o Senhor tem nos guardado, Senhor, desde o momento, Senhor, que nós saímos do ventre da nossa mãe, Senhor. O Senhor tem nos dado livramento. Nós passamos, Senhor, por situações adversas, Senhor. Enfrentamos o Covid, Senhor, aonde milhares de pessoas desceram à sepultura, mas o Senhor nos conservou em vida. E nesta noite, Deus, a igreja te clama, a igreja intercede em prova de cada vida, Senhor, em prova de cada um dos teus filhos, Senhor, que o Senhor continua guardando, Senhor. Guarda na tua casa, guarda no seu trabalho, guarda, Senhor, no ambiente onde estiver, Senhor. Guarda no nome do Senhor Jesus. Guarda as crianças, guarda os jovens, guarda os adolescentes, guarda a tua igreja, Senhor, de uma maneira especial, porque a tua palavra diz que o Senhor, o guarda de Israel, ele não dorme, mas ele permanece guardando a tua igreja, protegendo a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cubra com teu sangue, guarda, protege, dá livramento e fortalece, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Presbítero Zé Luiz, lê a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia! Convido a amada igreja a abrir a Bíblia no Salmo 128. Aleluia! Deus se faz presente em nosso meio. Aleluia! A noiva do Cordeiro não será assolada. Aleluia! Descansa teu coração, igreja. Descansa no Senhor. Aleluia! 128, todos encontraram? Digo amém? Amém! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois souberás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos
E a paz sobre Israel. Glorifica o Senhor nesta noite. Aleluia. Pastor Levi, ora pela aplicação da palavra. Glória a Deus, aleluia. Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por essa palavra nesta noite, ó Deus, que falou ao nosso coração, meu Pai. Nós cremos em Ti, ó Deus, ó Pai, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, toma a direção desse culto, ó Deus. Vem derramar as Tuas bênçãos, vem derramar a Sua Shekinah sobre este lugar, Senhor. Que nós não viemos sair daqui da mesma forma que nós entramos, porque nós confiamos em Ti, pois nós Te louvamos, porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. A igreja diz: amém. Glória a Deus. As irmãs, sem perca de tempo, vamos adorar e engrandecer o nome do Senhor. As irmãs com a oportunidade de estar louvando e exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor dos Senhores está na casa. E quando Deus está, o crente se anima, o crente se fortalece. Aleluia! Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é sua glória. Glória a Jesus. Vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Glória a Jesus. Círculo de oração, brilho celeste, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você quer sentir poder? Você quer ver hoje glória? Abre bem o coração, determine a vitória. Vai ver o céu se abrir e também fogo descer. E não tenha medo, irmão, deixa Deus usar você. Você vai ver como é gostoso, como é glorioso viver na unção, ter autoridade pra dizer que o mal não dá nada mais em nome de Jesus. Desse abate de pouco, vestimenta de pouco, capacete, batalha pra na missão. Vai dando glória, porque o varão está passando agora. E vai passando e renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. E vai passando e renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muita glória.
Aleluia. As crianças com a oportunidade de estar louvando e exaltando o nome do Senhor. O crente pentecostal, ele gosta de fogo. Aleluia. Dai glória a Jesus. Fale em línguas estranhas, porque o Senhor está na casa. Aleluia. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. As crianças com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Os jovens com a oportunidade de estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Os jovens sem perca de tempo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Papai. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia!
Se você sonha em cantar, tocar um instrumento ou até mesmo pregar a palavra de Deus, nós temos o curso ideal para você na descrição deste vídeo. Confira. Rei dos reis.
Aleluia, glória a Deus. Convidar a missionária Paula para apresentar os visitantes desta noite. Todos os visitantes que estão aqui na casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Tem alguém nos visitando nesta noite? Levanta a mãozinha. Fica de pé, meu irmão. Se tem mais alguém, fica de pé nesta noite. Como é seu nome? Roberto está conosco. Pronto, Paulo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está conosco nessa noite nosso irmão Tiago Silva. Pode se colocar de pé. Também a irmã Josilene Oliveira e Anderson. E também o nosso irmão Roberto. Como é que nós vamos receber eles nessa noite? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, fica com a gente. Alguém pode dar um abraço neles em nome de Jesus? Seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Vamos agora cooperar com o nosso dízimo e oferta para a casa do Senhor. Convido o pastor João Cabidela aqui para estar orando por todo dizimista e ofertante, para que Deus possa abençoar cada vez mais cada um. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Senhor Deus, neste momento, agradecemos a Ti, ó Senhor, por tudo que tem feito, Senhor, e há de fazer no meio de nós. Sabemos que um dia o Senhor virá para buscar a Tua noiva, Senhor. E elas, ó Pai, estão, Senhor, a cada dia se preparando e se ajuntando neste rebanho, Senhor, para que possa se encontrar, Senhor Jesus, naquele dia, nos altos céus, Senhor. Que cada uma delas, ó Pai, venha estar como ovelhas, ó Pai, que um dia foi perdida, mas foi encontrada no nome santo do Senhor, e hoje tem o seu pastor. Meu Deus, que o Senhor abençoe o dizimista e ofertante desta casa, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos vão estar louvando a Deus e você vai cooperar com amor e alegria em nome de Jesus. Como um tiro
dá uma oportunidade de louvar e exaltar o nome do Senhor. Desde já agradeço a rica oportunidade que após estará passando para o pastor Hamilton, em nome de Jesus. Queremos saudar mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé para continuar adorando o nome do Senhor Jesus, merecedor de honra, glória e louvor nessa noite. E Ele está presente neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Eita glória. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus.
Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Esse nosso Deus, Ele é bom e fiel. Sei que está faltando muita gente na igreja, vendo os bancos vazios. Mas nós estamos aqui para adorar, louvar, exaltar o Senhor. Eu não sei quanto tempo falta para nós. Não sei quanto tempo falta. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A Bíblia manda buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Diz que eles já fabricaram uma nova Bíblia e para nós gravar a nossa Bíblia no coração. Fizeram uma Bíblia nova, moderna, tirou muitos textos dela, mudou muita coisa, mas a nossa Bíblia é essa daí. Eu tenho uma aqui que gosto muito dela. Essa Bíblia foi feita para nós. Tem muitas traduções que contradiz, mas essa daqui, Bíblia Pentecostal, edição global. Ela foi feita para nós, o povo pentecostal. E ela é a Bíblia de estudo. Eu venho estudando ela já há um bom tempo. Eu tinha uma outra pequena, mais fina, do mesmo tamanho, mas mais fina. Eu não sei, alguém me levou ela embora e nunca me devolveu. Só que eu não sei quem levou. Mas é por aqui de novo. É a Bíblia do pastor e ninguém devolveu o pastor. Trouxe essa Bíblia, foi a primeira Bíblia capa de couro lançada pentecostal, eu comprei. Custava caro. E alguém levou ela e não procurou o pastor não. Eu nunca falei, estou falando a primeira vez. Aí eu comprei outra. Vocês estão vendo, né? Se alguém levar, fala, essa Bíblia do pastor Abílio está com o nome dele. Entendeu? Porque era toda marcada. Estudada e estudada. Essa está marcada, essa é nova. Mas ela já está marcada já pontinho por pontinho. Eu estou terminando de ler. Estou terminando, já estou no livro de Tiago. Estou terminando de ler. Marcadinha, pontual. Cada versículo, cada pedacinho assim. Irmãos, porque Bíblia é para ser estudada. Você tem que tirar tempo todo dia, pelo menos 2 vezes no dia. Pega a sua Bíblia, 2 capítulos. Pelo menos 1 capítulo. Entendeu? E grave ela. Como é que você grava a Bíblia? A Bíblia você grava estudando. Lendo você não grava a Bíblia. Você grava a Bíblia estudando. Porque aonde você passa num caminho que tem um toco, nunca mais você bate o pé ali, porque você sabe que o toco está ali. Então quem estuda é como alguém que conhece bem o caminho. Então eu convido os crentes, você quer ler qualquer livro, lê a Bíblia. Não existe livro melhor do que a Bíblia. Melhora o seu português, melhora o seu dialeto, melhora a sua forma de comportamento, melhora o seu conhecimento, melhora tudo em você. Porque quem lê muito, o Alzheimer passa por longe. Porque ele exercita o cérebro. O cérebro fica parado porque você não lê, você não usa para nada. Então, você não usa nem 5% do seu cérebro. Imagina, ele fica parado, então acaba dando Alzheimer. Mas se você usa, é mais difícil. Vocês digam amém ou não? Amém. Mas se eu for perguntar para vocês quem que lê a Bíblia, vai ser pouca gente. Porque parece ser difícil de ler, né? Dá sono no povo. Irmão, mas quando você está estudando a Bíblia, não dá sono. Porque te chama a atenção os textos.
chama atenção, te traz algo assim. Quando você, mas antes de ler, você tem que falar assim, ó: Jesus, dai-me sabedoria para entender aquilo que eu não vejo. Eu quero entender aquilo que eu não vejo. Um dia, irmãos, Deus mostrou para mim algo na Bíblia. Eu abri a Bíblia, estava numa visão. Sabe isso aqui que está escrito? Essas letras tudo subia da Bíblia, subia. Ela subia da Bíblia e cada letra dessa ela tinha um valor. Cada letra, ela tinha um valor. Porque ela, para formar a palavra, formava primeiro o valor de uma letra. E cada letra subia assim, ó. Sabe quando ela está ressaltada, que você escreve uma palavra ressaltada? Ela saía desse jeito. Por isso, sempre quando eu vou ler a Bíblia, primeiro eu oro, ou às vezes eu leio de joelho, ou eu peço para Deus me dar sabedoria para entender a Bíblia. Aí quando eu vou pregar, Josué, gosto de pegar no pé do Josué. Quando eu vou pregar, viu, Cristóvão? Vou pregar. Tem nada na cabeça aqui, ó. Só li. Mas quando eu vou pregar, que eu começo a pregar, aí começa a aparecer lá na tela profeta Daniel, profeta Samuel, profeta Davi, vai aparecendo, e vai vindo na minha cabeça, e eu vou falando, eu tenho que ficar freando, porque vem muitas, assim que vem vindo na minha frente, o Espírito Santo vai jogando para me pegar. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo fará além aquilo que você leu. Então o conselho que eu tenho para vocês: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A maioria dos pregadores da história, eles liam e voltava e lia, porque eles queriam gravar a Bíblia. Amém, irmãos? Pastor Alessandro está ali de cabeça baixa, pode levantar. Ele já leu a Bíblia hoje, ele vai pregar. Quinta-feira, pastor Samuel. Alguns já viram a propaganda, né? Samuel Procópio. Eu não sei se ele é africano, porque ele fala com sotaque. Cabo-verdiano, né? Parece. Ele tem um sotaque. Ele vai pegar na quinta-feira. É paulista? Yeah. Então ele vai pregar na quinta-feira aqui. Eu vou convidar alguém para orar. Vamos ficar em pé, igreja, para receber o pastor? Pastor Alessandro, quando ele foi embora, ele vai para Cariacica. Ele vai abrir o ministério de Cristo lá. Tem mão levantada lá na frente. E ele disse que vai embora mesmo. Porque se a mulher dele não vem sozinha, não vai ficar aqui não. Ele vai embora. Eu não falei nada porque está certo, está errado não. Felipe, vem orar. Cadê o microfone aqui, pastor Alessandro? Não, Felipe, ora para ele pregar. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Senta sua mão para cá, vamos orar. Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus, aqui nós representamos nessa noite o teu filho, Pai. Deus que já está com a sua palavra gravada na tábua do coração dele, Senhor. Meu Deus, que ele venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou, não aquilo que ele quer falar, Senhor, nesta noite. Usa o teu filho, Pai, como o Senhor já tem usado nesta terra. Derrama, Pai, a tua unção sobre ele, Pai, venha falar conosco aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Deus, que seja o Senhor, Pai, em cima deixar untar com o teu filho, Pai, ministrando a tua própria palavra. Derrama, Pai, a tua graça e o teu poder, Pai, assim nós oramos e te pedimos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, a paz dos seus irmãos. Amém. As crianças podem descer. Quantos estão alegres com Jesus? Diga amém. Oh, glória.
Nessa tarde eu peguei a Bíblia, né? Eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia e falei assim: Senhor, se hoje o pastor me colocar para pregar, Senhor, o que eu vou pregar? Passou 5 minutos, o pastor me liga. Passou 5 minutos, o pastor me liga. Eu já estava com a Bíblia aberta já, lendo ali, né? E eu falei assim: Jesus, como o Senhor é maravilhoso, né? Porque o Espírito Santo, ele age no meio da igreja, irmãos. É o Espírito Santo que fala com o pastor, que direciona o andamento da obra de Deus. É por isso que a Bíblia fala sobre obedecei os vossos pastores no Senhor, como aquele que ama de dar conta de vós a Deus. Então, quando o pastor te aconselhar, faça segundo o que ele te falar, porque não é ele que está falando não, tá? Ele está falando dentro da direção de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. E quantos podem dizer amém? Amém! Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 6. Graças a Deus. Foi o texto que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo ali. Glória a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, frisando o versículo 3, a parte B do versículo. Graças a Deus. Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia assim? Levanta ela para cima, se não poder ver. Oh, glória a Deus. Está precisando de comprar mais Bíblia. Lá no Shopee tem muita Bíblia a vender. No Amazon. Até na Temo acho que tem, né? Acho que tem, né? Então, se você não tem um exemplar da Bíblia Sagrada, compre a Bíblia. Compre ela, traga ela, bota debaixo do sovaco. Faz igual quando os crentes ficam. Ah, o pastor está falando aqui, ó. Se alguém não tiver condição de comprar uma Bíblia, o pastor tem uma Bíblia do lado. Também tem uma Bíblia no meu carro lá do lado. Também tem. Então, você fala, não, estou precisando de uma Bíblia. Não, vai trazer. Tem para mulher e tem para homem, irmão. Então não tem desculpa, irmão, de sair de casa, né, de nariz empinado, olhando para o alto, no salto alto, mas esqueceram a Bíblia em casa, porque o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Aleluia. Glória. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino dos 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais estavam os presidentes dessa conta, para que o rei não sofresse nenhum dano. Versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Repita comigo: porque havia nele um espírito excelente. Mais uma vez, para não esquecer: porque havia nele um espírito excelente. Podemos assentar aqui, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso da palavra do Senhor, onde Deus tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração nessa noite. Estava olhando a nave da igreja, são todo mundo crente. Estava olhando cada um na hora do louvor, todo mundo estava cantando. Então não tem ninguém aqui, pelo meu olhar, que seja inocente, que nunca tenha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo, ou a respeito da cruz, ou a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nessa noite ao nosso coração, ela registra no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, e dá sequência ao texto do capítulo 6. Mas eu entendo aqui no capítulo 6 de Daniel, que Daniel do capítulo 6, seu presbítero Felipe, não é o mesmo Daniel do capítulo 1 de Daniel. O capítulo 6 de Daniel, ele já tinha passado por 3 reinos. Nabucodonosor, Belsazar, estava no reinado de Dário. Já estava no reinado de Dário. Daniel é o mesmo Daniel do capítulo 6, é o mesmo Daniel do capítulo 1. E eu quero botar um tema na mensagem dessa noite: não deixa que o tempo mude quem você é. Não deixa
mude quem você é. Não deixa que o exílio mude quem você é. Não deixe que as provações mude quem você é. Daniel no capítulo 6 é o mesmo Daniel lá do capítulo 1. Quando chegou bem jovem ali na Babilônia, separaram Daniel. Separaram Daniel, Anaías, Misael e Azarias, para poderem estar diante do rei, para poder estudar a língua dos caldeus, para que eles pudessem ajudar a Babilônia a crescer através dos seus conhecimentos. E mandaram que separasse alguns homens inteligentes, nobres, da linha real de preferência, de todas as nações. E eles iam para lá para poder estudar. Mas nós vamos ver que Daniel, quando ele chega ali na Babilônia, ele veio trago cativo. E quando ele chega ali na Babilônia, ele chega ali como um crente. Ele chega ali como aquele que aprendeu com seus pais a verdadeira adoração. Ele chega ali como aquele que aprendeu com seus pastores a respeito do Deus verdadeiro, do Deus único, digno de honra, de glória e de louvor para todo sempre. Mas para Daniel, para Ananias, Misael e Azarias era um privilégio muito grande estar ali no palácio, porque muitos dos cativos que vieram do Judá, eles foram para os presídios, eles foram para a cisterna, eles foram trabalhar em serviços forçados, eles foram para trabalhar para construir tijolos, eles foram para trabalhar, para abrir estrada, para quebrar pedra, para poder caçar ouro para o enriquecimento do reinado de Babilônia. Mas aqueles 3 homens tiveram o privilégio de não ir parar em um lugar de trabalho forçado, mas para poder estar diante do rei e viver num lugar nobre, aonde habitavam pessoas nobres naquele palácio. Aleluia. Mas nós vamos ver ali que aqueles homens estavam ali, mas a palavra de Deus diz que o rei mandou que se servisse para aqueles jovens o banquete do rei. Aquilo que o rei comia seria dado para aqueles jovens. Aquilo que o rei bebia, pastor, era dado para aqueles jovens, para que eles pudessem estar de boa aparência. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer lá no capítulo 1, onde Daniel começa a se destacar. Ele colocou no teu coração o desejo de não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel estava no cativo, mas o cativo não estava dentro de Daniel. Daniel estava no mundo, mas o mundo não estava dentro de Daniel. Ele está falando para você nesta noite. Você foi chamado, você foi escolhido para ser vaso de honra, para dar fruto na casa do Senhor. Não deixe que o mundo sufoque os dons que há dentro de você. Não deixe que as coisas do mundo apague a chama que há dentro de você. A Bíblia Sagrada diz que que Daniel colocou no teu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Mas como escravo, como é que uma pessoa que nem tem direito nem de ter nome, porque o próprio nome dele foi mudado, o nome dos seus irmãos foram mudados, deixou de chamar Daniel para chamar Beltesazar, deixou de ser chamado de Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o escravo não tinha direito nem de ter o seu próprio nome. Como é que ele ia impor uma situação de ele poder querer estabelecer o que ele ia comer e o que ele não ia comer? Aleluia!
São desafios da nossa fé, irmão, para provar quem nós somos. Daniel estava lá no Salmo 119, versículo 9: como purificará o mancebo o teu caminho, observando conforme a tua palavra. Daniel estava no capítulo 119 de Salmo, versículo 11: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Daniel estava ali firme, irmão. Daniel estava firme nas promessas. Daniel estava ali firme nas escrituras. Porque Daniel sabia que o cativo só iria durar 70 anos. Porque já havia sido profetizado 100 anos antes de Nabucodonosor crescer. A profecia já tinha falado que ele seria escravizado um período de 70 anos. Então Daniel falou: vamos continuar firme, porque o cativo vai durar 70 anos, mas Deus vai nos tirar dessa terra e vai nos levar para a nossa morada, para a nossa cidade natal. E às vezes ficamos preocupados com as coisas deste mundo. Vamos aproveitar o mundo, vamos aproveitar. Nós estamos jovens, vamos fazer o que os nossos olhos têm vontade de fazer, vamos fazer o que o nosso coração tem que vontade de fazer. O salmista diz no livro de Eclesiastes, capítulo 11, se não me falha a memória, ele disse: goze a tua juventude, porque mais sabendo que um dia isso trará a Deus a juízo. Precisa gozar a tua juventude, mas gozar na presença de Deus. Precisa aproveitar o seu tempo, mas aproveita na presença de Deus. Aleluia! E esse Daniel colocou no teu coração e disse para Tenaz, que era o príncipe, o chefe do seu luto ali, e disse para ele: olha, vamos fazer um teste. Nós não queremos comer este alimento que vem do rei. Aí ele olha para ele e fala assim: rapaz, eu acredito que ele deu um sermão para Daniel ali. O texto não diz, mas acredito que ele deu um sermão para Daniel. Mas quantas pessoas eram doido para estar aqui no palácio comendo das coisas do rei? Quantas pessoas eram doido para estar aqui chupando a uvinha, comendo a maçãzinha, né? Comendo a carne de cabrito, comendo as coisas gostosas que está na mesa do rei. E você fala que você só quer comer legume e beber água. Tem crente que não come sem tomar uma Coca-Cola. Se não tiver uma Coca-Cola parece que não desce. Mas Daniel falou assim: olha, eu quero somente verdura, legumes e água. Aleluia. O cara falou assim: esse cara é doido. Isso vai colocar minha cabeça em risco. Vai colocar minha cabeça em risco. Por quê? Porque eu vou apresentar vocês perante o rei. Vocês vão estar fracos, raquíticos, e isso pode custar a minha cabeça. Daniel falou assim: vamos fazer um teste de 10 dias e vamos ver o que vai acontecer. Isso é fé, irmão. Às vezes nós precisamos ter fé para podermos fazer a vontade de Deus. O mundo nos oferece muitas coisas, mas nós precisamos recusar as coisas do mundo e confiar que aquele que nos chamou é fiel para garantir a vitória da nossa vida. E diz a Bíblia que no decorrer dos 10 dias, quando ele olhou para Daniel, para Ananias, Misael e Azarias, diz a Bíblia que os seus semblantes estava mais bonito do que os outros, mais formosos. E sabe de uma coisa? Estava mais gordinho. A Bíblia fala que eles estavam mais gordinhos que os outros. Aí fala assim: como é que o cara bebendo água e comendo legume, ele fica mais gordo? É a coisa que inverte os valores, né? A pessoa quer fazer um regime, entrar na dieta: eu não vou beber coisa que tem açúcar, eu não vou beber suco, não vou beber refrigerante, eu vou entrar numa dieta para me poder emagrecer. Mas quando Deus está no negócio, irmão, quando Deus quer cumprir o seu propósito, Ele faz aquilo que é improvável tornar provável. Ele faz aquilo que parece não ter jeito, mas sempre tem jeito, ter sentido. E eles ficam mais bonitos.
bonitos e mais aparentes. Ele se destaca ali como aquele que que teve a intenção, o desejo de poder ter uma vida mudada. Daniel no capítulo 2 é o mesmo Daniel que foi chamado pelo rei para poder dar a interpretação do sonho da grande estátua, uma estátua grande de cabeça de ouro, de peito e braço de prata, do ventre e as coxas de bronze, das pernas de ferro e dos pés ferro em barro. Ele chama Daniel para poder trazer a interpretação, porque todos os magos, todos os sábios daquele período ali não puderam trazer o discernimento. E alguém falou assim: olha, Daniel, enquanto diz assim, olha, nos deu tempo que traremos a interpretação. E introduziram Daniel na presença do rei. O rei consulta Daniel, e Daniel traz a interpretação do reino. E a Bíblia Sagrada diz que o rei constituiu Daniel como príncipe de todos daquele período, dos magos, dos astrólogos, dos sábios da grande Babilônia, porque existia em Daniel um espírito excelente. O Daniel do capítulo 6, irmão, é aquele do capítulo 3, só que no capítulo 3 vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei implanta uma estátua e faz com que todos venham adorar aquela imagem que foi construída. Mas a Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele aparece no capítulo 3 de Daniel, ele aparece como? O final do versículo 2, diz a Bíblia que Daniel permanecia às portas do rei. Aonde Daniel estava no capítulo 3? Ele estava às portas do rei. E a Bíblia Sagrada diz que eles também foram destacados no capítulo 3. No capítulo 4, Nabucodonosor, ele pede a Daniel e fala: Daniel, você está escrevendo um livro, não está? Eu estou, então deixa eu compor um livro aqui também. E ele começa a narrar a história que Deus fez com que ele descesse até o fundo, que ele virasse o homem do mato, que ele comesse as ervas do campo, até que ele pudesse reconhecer que Deus era Deus da tua vida. O Daniel do capítulo 6 é o mesmo Daniel do capítulo 5. O Daniel que o seu filho Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele dá um grande banquete, e naquele grande banquete que ele dá, a Bíblia Sagrada diz que ele manda pegar os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor trouxe do cativo babilônico e colocou no tesouro do rei. E a Bíblia Sagrada diz que eles convidou a todos para festejar. E eles festejaram ali, pegaram as taças que eram usadas no templo, pegaram os utensílios da casa do Senhor e começou a se embriagar, e começou a adorar Deus de pau, Deus de pedra, Deus de ferro, Deus de gesso, e aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que de repente, estando eles ali, apareceu uma mão e escrevia na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele se perturbou. É o Deus de Daniel. Aleluia. Oh, aleluia. E ele chama todo mundo para poder ver, para poder dar interpretação do texto. E os magos, astrólogos, entendidos da Babilônia, presbítero Wesley, não pôde dar a interpretação. Mas entrou alguém e disse assim, a rainha entrou e falou assim: olha, Senhor, tem um homem aí que veio do cativo de Babilônia, pastor, que veio lá do cativo da Babilônia, e esse homem, ele é diferente. Esse homem é diferente. Esse homem parece que ele tem uma coisa diferente na vida dele. Parece que ele tem um espírito dos deuses. Parece que ele tem um espírito diferente dentro dele. E no tempo do seu pai, ele trouxe várias interpretações dos sonhos. E o seu pai o constituiu sobre governador de províncias. Então me traga esse Daniel. E Daniel entra. Ele fala: Daniel, se você me falar tudo que está escrito ali,
Eu vou te dar toda a riqueza, vou te dar toda a púrpura, vou te dar todo o ouro e vou te colocar como terceiro do meu reinado. Só que antes dele falar, Daniel já sabia o que estava escrito. Daniel falou assim: pega os seus presentes, dá para outro, porque eu não quero não. Porque Daniel sabia que ele ia morrer mesmo. Pega os seus presentes, olha, e dá para os outros. Porque o teu pai foi fiel. O teu pai, ele testificou, ele reconheceu da grandeza de Deus. O teu pai, Nabucodonosor, ele reconheceu a grandeza de Deus. E ele era grande, ele reconheceu a grandeza de Deus. Agora vem você, um menino que quer revolucionar a Babilônia. Você vai e pega os utensílios da casa do pai para poder festejar. O nosso Deus não dorme, irmão. O nosso Deus não dorme, irmão. O nosso Deus não dorme, Ele é o mesmo de ontem. Ele é de hoje, Ele é eternamente. E a Bíblia Sagrada diz que vai e fala assim: olha, contado foram os seus dias. Mene, contado foram os seus dias. Tekel, pesado foste na balança. Pessim, tá faltando algo. Contado foste na balança e foi achado em falta. Pessim, passado foi o teu reino. Irmão, quando Deus fala, irmão, acabou. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor, irmão. Quando Nabucodonosor contou o sonho para Daniel, Daniel falou assim: olha, rei, eu te aconselho que você possa ajudar os pobres, fazer coisa boa para os pobres, para que possa aplacar a ira de Deus sobre a sua vida. Mas sobre o filho dele não teve outra opção. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Deus de Daniel. Pessoas que vivem zombando do Evangelho, vai chegar um dia que o seu dia vai ser cortado. Pessoas que conhecem a palavra e vivem de qualquer maneira, vai chegar um dia que o seu tempo vai ser cortado. Pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada, mas andam de qualquer jeito, serve ao Senhor na igreja lá no mundo, serve a outro, o seu tempo está chegando. Aleluia, o nome de Jesus. Agora chega o capítulo 6 de Daniel. Daniel está ali no período do reino de rei Dário. E a Bíblia Sagrada diz que Dário amava Daniel. E ele tinha desejo no seu coração de constituir Daniel como príncipe de tudo, para governar tudo. Mas a Bíblia Sagrada diz que se levantou contra Daniel uma inveja. Levantou-se contra Daniel uma perseguição. Só que um detalhe, irmão, a Bíblia Sagrada diz que não se achou em Daniel culpa nenhuma. E muitas das vezes, irmão, Daniel era observado. Eles procuraram na vida de Daniel algo que pudesse o incriminar. E é por isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos ser os verdadeiros cristãos, verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, porque alguém está te observando. Lá no seu trabalho tem alguém te observando. Lá na escola já tem alguém te observando. Tem alguém observando os seus passos. E para algum eles podem dizer: é crente na igreja, mas aqui na escola não é crente. É crente na igreja, mas aqui no trabalho não é crente. Prega bem no púlpito, mas aqui fora vive de qualquer maneira. Nós precisamos tomar a atitude de pessoas fiéis a Deus e honrar aquele que nos chamou para o ministério, de honrar aquele que nos constituiu para esta grande obra.
Porque a Bíblia diz que os anjos tiveram o desejo de fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Obreiros do Senhor, os anjos tiveram o desejo de fazer isso. Instrumentistas, os anjos quiseram estar aí sentados onde vocês estão para poder fazer esse trabalho. Vocês, irmãos que estão aí, os anjos tiveram o desejo, mas Deus deixou para a tua igreja, a igreja fiel, a igreja poderosa, a igreja vitoriosa, a igreja comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Mas procuraram em Daniel algum erro e não achou. E falou bem assim: o único jeito que a gente vai ter de incriminar Daniel, sabe como? É com uma lei. Porque ele é uma pessoa que ora muito. Ele é uma pessoa que está sempre 3 vezes por dia. Ele fica nos Estados Unidos, até fazer o número 3 é difícil, né, irmão? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Ele vai para o seu quarto. A janela já fica aberta em direção de Jerusalém. E ali ele faz as suas orações, né, irmão Eduardo? Ali ele faz as suas orações. Então o único defeito que eles viram em Daniel foi Daniel ser fiel ao seu Deus. Oxalá se nesta noite, oxalá se nesta noite oxalá se nesta noite o nosso defeito fosse esse. Oxalá se nessa noite a nossa culpa fosse essa, de ser fiel ao nosso Deus, de ser fiel àquele que nos fez a promessa. Vamos pegar ele, vamos fazer um decreto, vamos juntar as autoridades, vamos fazer um decreto que durante o período de 30 dias ninguém pode fazer uma petição e nem adorar a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. E ele faz, leva até o rei meio voando, não sabia a gravidade da situação, o porquê que ele estava armando aquilo para Daniel. E o rei vai lá segundo a lei, o decreto dos medos, dos persas, que não pode ser revogado, que assine esse decreto que no período de 30 dias ninguém pode adorar outro Deus, a não ser o Deus, a não ser ao rei, engrandecer o rei, fazer petição ao rei. E o rei assinou. No outro dia ele estava lá na porta, atrás da porta, vigiando Daniel. É desse jeito, irmão. Quando você chega em casa com o seu carro, tem um vizinho que fica te olhando. Se você vai xingar, se alguém entrar na frente, se alguém encostar no seu carro, se você vai ficar bravo. Se alguém te falar alguma coisa para tentar provar a sua fé, se você vai revidar. Se alguém pisar no seu carro, se você vai voltar o velho homem e vai querer tomar aquela decisão de antigamente. Tem gente escutando as paredes de onde você mora. Olha o que o Espírito Santo fala. Cuidado com aquilo que você fala dentro da tua casa. Cuidado com aquilo que você fala com o teu esposo. Cuidado com aquilo que você fala com a tua esposa. Cuidado com aquilo que você fala com os teus filhos. Tem gente de parede meia ouvindo e dizendo: aleluia, tem gente vigiando, irmão. Aleluia. Mas tem um detalhe: os outros só vigiam quem é crente, irmão. Quem não é crente, ninguém vigia não, irmão. Porque sabe quem ele é mesmo. Vamos ali tomar um vinhozinho? Vamos, irmão. Vamos ali no churrasquinho, vai ter uma cervejinha sem álcool? Vamos. Então ninguém vigia ninguém assim não, irmão. Só vigia quem é crente fiel. Quem é crente fiel mesmo, eles ficam olhando e vigiando. Aleluia, em nome de Jesus. E vigiaram Daniel. Daniel estava orando. Eles pegam e correm até o rei. Rei, o senhor assinou um decreto aqui que no período de 30 dias ninguém podia adorar outro Deus a não ser o Deus, a não ser o senhor, e fazer petição a outro Deus. Mas o Daniel que o senhor ama,
O Daniel que o Senhor bajula, que o Senhor tem vontade de colocar ele como o comandante de todas as coisas. Esse Daniel, 3 vezes durante o dia, ele entra para o teu quarto e fica fazendo petição ao Deus dele. E segundo a lei dos medos e dos pensas, que não pode ser revogado, ele precisa ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei, irmão, por conhecer Daniel, ele muito se entristeceu no teu coração, porque ele sabia que Daniel era crente. Ele sabia que Daniel tinha um espírito excelente. Ele sabia que Daniel tinha testemunho de homem de Deus. E ele se entristeceu. Diz a Bíblia que ele passou o período todinho, onde ele ouviu até a tarde, procurando uma maneira de livrar Daniel. Mas os acusadores, irmãos, voltaram a rei, a lei é essa, não pode ser revogada. Daniel precisa ser lançado na cova dos leões. E é desse jeito que as coisas acontecem, irmão. E a Bíblia Sagrada vai falar que Daniel, ele chega perante o rei, e o rei fala assim: ó Daniel, talvez com um semblante triste, fala assim: olha, você vai ser lançado na cova dos leões, porque foi assinada uma lei que não pode ser revogada. Você vai ter que ser lançado lá. Mas o seu Deus na qual você serve, ele vai te livrar. O Deus na qual o Senhor serve, ele vai te livrar. Às vezes Deus não nos livra da cova, mas Deus nos livra dentro da cova. Às vezes Deus deixa nós passar pela prova, irmão, para nos livrar dentro da prova. Às vezes nós não queremos entrar na prova, nós não queremos passar o processo, mas Deus permite que nós passamos o processo, e Ele nos dá a libertação, Ele nos dá a vitória dentro daquele processo. E pegaram Daniel, lançaram Daniel na cova dos leões. Daniel estava ali. Daniel, acho que ele não tinha cheiro de carne, não. Daniel não tinha cheiro de carne, não. Daniel tinha cheiro de espiritual. Daniel parecia que não cheirava carne, não. Cheiro do céu, né? Diz a Bíblia que nós temos o bom cheiro de Cristo. Então, se nós temos o bom cheiro de Cristo, o leão, ele queria comer carne, não queria comer outra coisa que não tivesse o cheiro, que era o cheiro de homem. Ele pega, e a Bíblia diz que a noite toda o rei foi para o seu palácio. Vieram trazer comida para o rei? Não quero não. Vieram trazer bebida para o rei? Não quero não. Eu estou pedindo por Daniel. Eu estou intercedendo por Daniel. Eu estou preocupado com Daniel. Irmão, quando Deus ele está na causa, quando Deus ele está no meio do fogo, quando Deus está no meio da tempestade, quando Deus está no meio do mar, não precisa temer, tão somente descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa nas tuas promessas. Aleluia! Daniel foi fazer isso. Daniel dormiu a noite toda. Não sei, talvez nós podemos tem pregadores que faz algumas alusões ali de que Daniel deitou na coxa do leão, que Daniel repousou ali no ombro de um leão. Tem alguns que faz algumas alusões, mas aí o que a Bíblia Sagrada diz é que quando chega pela manhã, eles pegam o rei que vem correndo, e quando ele chega lá com um semblante triste, e faz aquela pergunta triste: será que Daniel vai me escutar? Será que Daniel vai me ouvir? E fala assim: Daniel, será que o seu Deus te livrou? Daniel, vive, ó rei! Ele mandou o anjo do céu e fechou a boca do leão.
soldados. Ele entra naquela prisão, anjo, tira Pedro de lá e leva Pedro para fora. É o mesmo Deus que manda o anjo e tira você da fornalha, e tira você da cova, e tira você do vento, e te coloca em um lugar de louvor, de adoração e de exaltação ao nome daquele que vive e que reina eternamente. O mesmo Senhor que estava com o discípulo em alto mar, aonde ele dizia: Senhor, não te preocupe que nós venhamos a perecer, Senhor. Nós vamos perecer nessa navegação, Senhor. As ondas vão nos derrubar, nós vamos morrer aqui. Jesus só dá uma olhadinha de lado e fala assim: acalma, vento, acalma, tempestade. A Bíblia diz que houve uma grande abundância. É assim que Deus vai fazer nesta noite na tua vida, meu irmão. Você entrou aqui com o seu coração perturbado, preocupado com o que vai acontecer amanhã, preocupado com a situação que nós estamos vivendo. Mas a mensagem de Deus para o teu coração nesta noite: descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa no Senhor, porque o Deus continua operando no meio do teu povo. O Deus é o mesmo, irmão, ele não muda. Glória a Deus. Eu passei um período da minha vida, irmão, nunca contei isso, não tenho prazer em contar. Mas eu passei, o Espírito Santo me incomodou aqui no púlpito. Eu fui vigiado durante 1 ano para ser morto. Eu fui tucaiado durante 1 ano. E Deus me deu livramento durante 1 ano. E quando chegou no final do ano, uma pessoa que foi contratado para tirar a minha vida. Isso é que eu estou falando com o Deus que nós servimos de Daniel, é o mesmo de hoje, irmão. Aleluia! É o mesmo de hoje. Ele não mudou, não. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, ele fazia parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele estava na cidade lá, fugido de lá porque ele não podia voltar lá, e falou assim: pastor, era que o senhor está morto. Era que o senhor está morto. Ele falou assim: vou te mostrar os áudios. Ele abriu os áudios do celular, a contratação de uma pessoa contratando para poder tirar a minha vida. E ele pegou e falou assim: olha, o senhor só não está morto ainda, sabe por quê, pastor? Ele falou comigo assim: porque o senhor é um homem de Deus, um homem íntegro e uma pessoa sincera. Porque ele falou comigo. Porque ele falou comigo, na hora que ele me chamou, irmão, para poder mostrar os áudios, parecia que eu via a morte no olho dele. Meu Deus! E ele olhou para mim assim e falou assim: o senhor não está morto por causa disso, porque o senhor é uma pessoa íntegra, é um homem de Deus e uma pessoa honesta, senão o senhor não estava morto. Meu Deus! Foi assim que ele falou comigo. E ele mandou outros áudios depois, de uma pessoa que eu nem sabia quem era, mas era uma mulher. Uma pessoa, uma traficante, que ela pegava e ligava para a pessoa que tinha mandado me matar, que ela falava bem assim: olha, você pode fazer o que você quiser da sua vida com fulano de tal, mas não toca na vida daquele homem, porque aquele homem é um homem honesto. Isso foi em áudio, irmão. Foi em áudio. Você pode fazer o que quiser, mas não toca na vida daquele homem. Porque se tocar na vida daquele homem, eu te acho, eu te busco aonde você estiver. É o Deus que nós, é o mesmo de Daniel, é o Deus que continua nos guardando e nos livrando. Por que eu estou falando assim hoje, irmão? É para que a tua fé seja engrandecida. Porque é o mesmo Deus que deu livramento a Daniel, Ele dá livramento a você também. Mesmo você não sabendo o que está acontecendo, Deus está enviando anjos na tua casa. Ele está cortando o laço, Ele está derrubando barreira, Ele está desfazendo aquilo que armaram contra você. Nenhuma ferramenta forjada vai prevalecer contra a tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Quero dar oportunidade para os irmãos louvar a Deus com um hino bem rápido.
nenhuma ferramenta forjada vai prevalecer contra a tua vida. Feche os seus olhos e acredite. Deus te trouxe aqui, você vai acordar amanhã diferente. Você vai acordar amanhã uma nova pessoa. Aquele medo que você estava vai se transformar em paz no teu coração. O teu esposo vai para o trabalho, guardado pelo Senhor, você vai descansar no teu coração. Tá chorando aleluia. Quer uma pessoa para Jesus nessa noite? Quer uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Vem aqui na frente, nós estaremos orando por você nessa noite. Deus tem cuidado de você. Deus tem te protegido. Cadê a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Levante a voz, irmão. Vem na frente, estaremos orando por você. Não era para você estar aqui. Lembrar de todos os livramentos que você morava lá na roça, no meio do mato. Jesus te trouxe para aqui. Porque Ele tem algo diferente na sua vida. Ele tem algo especial na tua vida. Aleluia. Cadê a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Você que entrou aqui nessa casa, nesta noite, não fez a sua confissão de fé. Deus tem te guardado por essa caminhada que você tem vivido. Deus tem te guardado por toda a tua vida. E hoje Ele quer colocar o teu nome no livro da vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Pois a Bíblia diz que aqueles que não foram encontrados o teu nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo e de enxofre. Mas você nessa noite tem a oportunidade de falar: Senhor, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Cadê você que queira nessa noite, que não aceitou Jesus como Salvador, que está parado? Eu parei no meio do caminho. Só que mesmo você parado, Deus tem te guardado, porque um propósito há na tua vida, e por isso Ele tem te preservado em vida. Deus tem te preservado em vida por causa do propósito que Ele tem na tua vida. Porque o adversário já quis tirar a tua vida por muitas vezes. O adversário já quis tirar a tua vida por muito. Não foi uma nem duas vezes só, não. Não
foi uma nem só 2 vezes, não. O Senhor tem te dado livramento porque Ele tem propósito na tua vida, mas está querendo que você entre no prumo. Ele está querendo que você entre na posição de vaso para que Ele possa te usar, para que Ele possa te honrar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite no nosso coração. Continua abençoando a tua igreja de maneira toda especial, no nome do Senhor Jesus. Palmas que louvam o nome de Jesus nesta noite. Graças a Deus, palavra maravilhosa aos nossos corações. Deus é fiel. Irmão, não existe um outro meio. Não existe. Esse é o único. Confiar, confiar e confiar. Amém? Confiar, confiar e confiar em Deus. Só Ele. Porque eu acredito que nós temos que pedir ao Senhor Jesus, como os discípulos pediu: Senhor, acrescenta a nossa fé. Nós precisamos ter mais fé para nós acreditar e não duvidar. É só isso. Porque quem não for arrebatado vai morrer. Vai morrer. Então, eu quero dizer o seguinte: partir antes do arrebatamento é porque morreu. Agora, quem chegar ao arrebatamento é porque ficou vivo. E Paulo fala desses dois. Então, por favor, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, precisamos estudar a Bíblia para que este amor permaneça em nosso coração. Porque no dia a dia nós vamos enfraquecendo e às vezes em casa, ou no trabalho, ou na escola, ou na rua, você fica com raiva. E se ficar com raiva, é porque Deus saiu. Deus sai quando o camarada fica com raiva. Estão me ouvindo ou não? Deus não tem raiva. Deus não tem raiva. Não. Se o camarada ficou com raiva, Deus saiu. Entrou um espírito. Entrou um espírito, não é Deus. Não, Deus não faz isso. Diz que Deus não pode ser tentado. E Deus também não tenta ninguém. A palavra tentado, irmão, é feia. É feia. Bota no dicionário e puxa. A palavra tentado é feia. E a Bíblia, e vocês muitas vezes ficam falando assim: tente, irmão, tente. Isso aí não é para nós não, irmão. Essa palavra não é para nós não. A palavra tentado é feia. É uma palavra mal. Tentado é uma palavra mal. Então Deus nem tenta ninguém e nem Ele pode ser tentado. Então quando você fica bravo, que você fala palavrões ou qualquer coisa, não é Deus que está ali não, é o diabo que já está ali. Porque Deus é assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor é um Deus, ó, Davi falava várias vezes: louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. E ele repetia, em todos os salmos você vai encontrar: louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. Todas as vezes que você fica revoltado e fala coisa e vai e faz, não é uma discussão que você tem, discussão para chegar no denominador comum. É aquelas palavras o diabo está ali. Não é Deus não. Vamos ficar em pé? Examine, você está duvidando? Examine nas escrituras, nos dicionários e verifica. A diferença que quando você está com Deus e quando você está sem Deus. Todas as vezes que você está irado, revoltado e que você está querendo chutar tudo,
Deus saiu fora. Deus saiu fora. Agora Deus está nas coisas maravilhosas. Algum pedido de oração? Amém. Tem algum anúncio essa semana? Não, né? Só quinta-feira. Quinta-feira, o culto de quinta-feira com o pastor Samuel Procópio. Ele está vindo de... Eu não sei de que cidade que ele é, mas é de São Paulo, né? São Paulo. É um pregador famoso por aí, irmãos. Agora está na quinta-feira pregando aqui. E nós estamos aqui para ouvir a palavra. Amém? Nosso Deus. Eu estou agradecido pela minha família, pelos obreiros que estão na minha retaguarda, pela igreja, pelos meus filhos, ó Deus, pelos meus irmãos, pelos obreiros pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, ó Deus, pelas missionárias e missionárias, Senhor, pelos coordenadores que estão trabalhando junto na igreja. Nós entregamos todos nas mãos do Senhor, pedimos salvação para este país, pedimos salvação para o povo da cidade de Lou, pedimos salvação para o povo brasileiro, que o Senhor salva entre os povos, tribos e línguas e nações, que o Senhor guarda a igreja, que o Senhor guarda a igreja e livra de tudo que é mal, que o Senhor guarda Israel e tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, do dia de amanhã, os meus irmãos vão sair para o trabalho. A eles saírem, Senhor, envia o teu anjo com eles, guardando na saída e na entrada. Não permita que nada de mal aconteça com eles, mas que eles sejam abençoados, para que eles também possam abençoar. No nome do Senhor Jesus nós oramos, e certo da vitória que o Senhor já nos concedeu, nós agradecemos. Levante a sua mão para o céu. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas bênçãos de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo reine em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus junto diga amém. Saúde o seu irmão com a paz de Cristo. Quinta-feira